Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Carol, professora de botânica, né? Eu sou do primeiro ano de farmácia. O que mais que é importante falar sobre mim aqui nesse primeiro momento? Enfim, tenho 19 anos, fiz 2 anos de biologia e é isso. E agora eu assumi a frente de botânica esse ano do Arcadas. Não sou botânica como bioquímica, virologia, microbiologia, enfim. Mas hoje, né, não estou aqui para falar de planta. Na verdade, eu tô, mas calma, né? A gente vai falar daqui a pouco. Essa é a primeira aula do nosso curso mesmo de biologia, então pensar na biologia como uma coisa integrada, então a ecologia, a evolução, a botânica, a zoologia, a fisiologia, enfim. Então esse curso, essa aula, pelo menos, ela é primordial para que a gente consiga entender o restante das áreas da biologia, principalmente a área de zoofisiologia, tá? Antes da gente. Ah, então, né? Esqueci de falar o tema da aula, mas vocês já leram provavelmente, né? Porque a tela ficou levemente congelada. A aula de hoje, né? Nossa primeira aula é sobre sistemática, taxonomia e níveis de organização. Primeiro, né? O nível de organização tá por último, mas ele vem primeiro. O que são os níveis de organização? São formas da gente categorizar, na verdade, é, as pequenas as pequenas e grandes coisas dos organismos, digamos assim, né? Então, deixa eu colocar isso num exemplo. A gente tem os átomos, né, que é a menor entre várias aspas, sabemos que não, né, pela química, que os átomos eles não são a menor partícula. Então, mas vamos partir do átomo. Partimos do átomo, vários átomos se rearranjam, né, se agrupam e formam moléculas, várias moléculas formam organelas, organelas constituem uma célula, várias células constituem tecidos, vários tecidos constituem os órgãos e vários órgãos constituem os sistemas. Juntando todos os sistemas, a gente tem um organismo, tá? É basicamente essa a pegada dos níveis de organização. Só que não para por aí, entendeu? Aqui a gente parou no organismo, mas a gente continua. Então, ó, voltando. O átomo fez a molécula, fez a organela, fez a célula, fez o tecido. Isso aqui é tecido ósseo, tá? O órgão, o osso. Os ossos constituem um sistema esquelético, gerando um organismo, né? Esse bichinho fofo. Vários organismos ou indivíduos constituem uma população, e aí a gente tem uma pegada mais da ecologia, constituem uma população. Várias populações que habitam ali um mesmo espaço constituem uma comunidade, né? E aí, quando a gente tem várias interações de comunidades com fatores bióticos e abióticos, a gente tem um ecossistema, e vários ecossistemas juntos constituem a biosfera, que é a parte, como é que pode dizer? É, também, né, um conjunto de fatores bióticos e abióticos, mas uma escala maior, então constituindo, envolvendo, na verdade, vários ecossistemas, e vocês vão ver isso com o Vitor, né, de biologia, da parte de ecologia e evolução. Pois bem, né, saímos então, entendemos como funciona essa passagem do micro para o macro, com os níveis de organização, e agora é importante, agora o ponto, né, da nossa aula, o ponto principal, é a parte de classificação biológica. O que é classificação biológica, Carol? Classificação biológica é uma maneira não, são várias maneiras de você agrupar os seres vivos. Isso é feito porque, assim, nós temos muitos seres vivos. Então, não teria como a gente estudar isoladamente cada ser vivo, assim, um ser vivo X, ele tem as características dele, não é agrupado com ninguém. Então, se a gente encontrasse um ser vivo Y parecido com X, não saberíamos, entendeu? Porque eles não seriam catalogados, digamos assim. Enfim, essa classificação biológica, ela é baseada na sistemática, né? Que é uma aula, que é uma área da biologia que ela se dedica a classificar os seres vivos com base nas diferenças comparativas. O que é isso? O coelho tem uma coisa, o crocodilo tem outra, com próximos eles são, digamos assim. Aqui a gente tem um exemplo, né? Isso aqui é um cladograma. Isso é muito comum em biologia, né? Quando a gente fala de sistemática. Esse cladograma ele mostra que a gente tinha um ancestral vertebrado, né? Que é a parte mais basalzinha, né? Mais próxima do ancestral comum. Ele era vertebrado. Então, significa que todos eles são vertebrados.
Então, a gente tem aí a gente começa o primeiro ser, né? Que são os tubarões. Beleza, tubarões, aí passou o tubarão, a gente tem um esqueleto ósseo, tá? Então, essa é uma característica de grupos superiores aos tubarões. Então, significa que todos eles aqui têm esqueletos ósseos e isso faz com que eles sejam um grupo, digamos assim. Aí, aqui, pulando um pouco, né, pra gente não perder tanto tempo, a parte de ter cabelo barra pelo, né, é uma característica comum dos primatas e de coelhos, enfim, sei lá. O inglês falha às vezes, gente. É uma característica dos coelhos e primatas, não só de coelhos, mas enfim, vários animais têm pelo. Primatas. Então, isso faz com que eles tenham semelhança, né? E eles diferem dessa característica de ter pelo barra cabelo dos outros organismos. Por exemplo, dinossauros, passarinhos, crocodilos não tem pelo, não tem cabelo, certo? Aí aqui um outro ponto, todos esses aqui, nessa partezinha, então os primatas, coelhos, crocodilos, dinossauros e, inclusive dinossauros são parentes dos pássaros, né, gente, sabemos, rios nervosos da ecologia e da evolução. E esse grupo todo aqui tem aquele ovo amniótico, né, que vocês vão ver, provavelmente na parte de embriologia, não sei como vai ser passado. Mas enfim, que é uma das estruturas embrionárias, digamos assim. Entendeu? Então, vocês têm várias maneiras de agrupar esses animais. Então, eles não estão assim por acaso. Ah, eu quis colocar anfíbio do lado de primata, porque eu quis. Não, não é assim. É porque os primatas, eles têm uma determinada proximidade evolutiva com os anfíbios, e tem outra proximidade evolutiva com coelhos, e tem uma proximidade evolutiva totalmente diferente com dinossauros e pássaros. Enfim, é nessa pegada, tá? E aí, né, não basta só classificar, não basta só agrupar, falar esse bicho aqui vem para cá, esse bicho aqui vem para cá. Não, a gente precisa dar nome, tá? E o nome das coisas é dado com base nessas características comuns. Então, quando a gente fala de primatas, é um grupo muito grande. Então, esse grupo muito grande, a gente precisa, né, dividir em alguns subtipos para a gente conseguir nomear e no final chegar no nome bonitinho para falar daquele organismo, tá? Que ainda que seja um grupo grande, eles precisam ser individualizados. E também a gente tem o apoio da filogenia, né? Filogenia é uma outra área da biologia, que é muito a parceira da sistemática, que ela trabalha com a história evolutiva. Então, a gente tinha um ancestral que era só vertebrado, e ele foi se desenvolvendo, e aí chegou no momento em que houve o surgimento de pelo e cabelo em algum dos seus descendentes. E isso conta uma história pra gente, sabe? Então a gente sabe que lá, muito tempo atrás, era só um vertebradozinho, não tinha ovo amniótico, não tinha pelo, enfim, entendeu? Então, a filogenia, ela relaciona com a história evolutiva daqueles organismos, entendeu? Eles mostram como eles se relacionavam e se relacionam até hoje evolutivamente, entendeu? Quem veio primeiro? Enfim. E a gente tem uma frase muito comum, né? Já que a gente teve essa pegada toda da ecologia e da evolução, que nada em biologia faz sentido a não ser a luz da evolução. Então, a evolução é uma coisa muito importante para que a gente entenda todos os processos da biologia, para que a gente entenda de onde veio e talvez um dia para onde vai, tá? E aí a gente entra, então, nesse outro ponto. Olha aqui a dormideira. Até me distraí com a dormideira, gente. Que é o ponto da taxonomia. O que é a taxonomia? Como eu já falei, é a nomeação dos agrupamentos por características comuns. Por características comuns, não, de características comuns. E a gente dá nome para as coisas, né? Que é basicamente isso. Taxonomia, vamos dar o nome para os bichos que têm para os bichos e plantas que têm uma característica comum. E ela é baseada na nomenclatura binomial do Linneu, né? E para que a gente tem uma nomenclatura binomial? A gente não pode chamar só de gato? Não, a gente não pode só chamar de gato. Até esqueci. Eu só lembro o nome da pulga, é Pediculus felis. Mas enfim, o nome do gato, não lembro o nome do gato, o nome científico do gato, mas se alguém souber o nome científico do gato, deixa um comentário em algum lugar.
Eu posso precisar depois, enfim. E aí, o que acontece? Para que a gente usa a nomenclatura binomial? A gente usa essa nomenclatura para ter uma padronização mundial. Então, aqui um exemplo que eu coloquei da Drosophila melanogaster. Quem é a Drosophila? A Drosophila é uma mosca, é a falsa mosca da banana, da fruta, na verdade, que é a mosca da banana, que ela, sabe quando você compra banana e ela fica meio, ela começa a ficar mais madura, e aí começa a juntar várias mosquinhas, aquilo ali aqui é Drosophila melanogaster. Ótimos modelos da genética, porque elas se reproduzem muito rápido e elas apresentam várias mutações. Ela faz a mutação dela, gente. E aí, o que acontece? No Brasil, a gente chama de Drosophila melanogaster. Mas vamos supor que eu, uma geneticista, eu fui para a China estudar Drosophila, e aí, vamos... sei lá, se ela chamasse Joyce, não ia rolar, né? Imagina. Nossa, eu vim estudar Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster, o quê? Isso tudo em chinês, claro. O quê? Drosophila melanogaster? Não, aqui a gente chama de Joyce. Assim, daria muito problema na hora, principalmente na hora de pesquisar, na hora de identificar também outros, talvez outras espécies do gênero Drosophila, né, que a gente vai comentar daqui a pouco. Então, uma maneira da gente deixar tudo ok é Drosophila melanogaster. Trabalho com Drosophila melanogaster no Brasil, vou para a China estudar Drosophila melanogaster também. E qual é a pegada desse nome, dessa nomenclatura binomial? Primeiro, ela é escrita em latim, né? É escrita em latim. Aqui o nosso exemplo não é a Drosophila, né? É a mimosa púdica, que também é chamada de dormideira, essa planta super fofa aqui no canto. E esse nome, ele é composto por duas caselas. O nome, né, propriamente dito, e o epíteto específico. O que é esse nome? O nome, ele vai ser referente ao gênero, e o epíteto específico, ele vai ser referente à espécie. Ah, mas Carol, o que é gênero? O que é espécie? Gênero e espécie são categorias taxonômicas, que a gente vai ver no próximo slide, mas a princípio vocês precisam saber como escreve, né? E aí, o que acontece? O primeiro o nome, assim, o nome ou o gênero, ele é escrito com a primeira letra maiúscula, obrigatoriamente, e o epíteto específico, né, que é a espécie, ele é escrito com letra minúscula. Então, sempre vai ser minúsculo. Você não vai escrever mimosa púdica com P maiúsculo, não, é P minúsculo, tá? Esse nome, quando você digita, você pode colocar itálico, pode colocar sublinhado e pode colocar negrito. O nome científico deve ser destacado dessa forma. Só que quando você escreve, não dá pra escrever em itálico, né? Vamos lá, nossa, tô aqui bonita escrevendo minha redação em itálico. Não, não rola. Então, quando você escreve à mão, ele precisa ser sempre sublinhado, tá? Acho que desses slides, sim, apreciei a mimosa púdica, né? Que é uma planta chamada de dormideira. Inclusive, esse mecanismo da mimosa, ele é chamado de tigmonastismo, que é um tipo de movimento vegetal que quando você toca a planta, ela percebe o seu contato, né? Ela percebe o contato que ela teve e ela fecha. Não é um movimento orientado, então ela não vai fechar assim 100%. Se ela sentiu que teve uma perturbação, ela vai fechar. Isso é super fofinho, super legal. Eu acho, pelo menos, né? Que eu sou suspeita porque eu sou professora de botânica, né? Seguindo aqui o baile. Então, né, como eu já estava falando, em relação às categorias taxonômicas, né, que são porque a gente tem um jeito de nomear, né? Então, quando a gente nomeia, a gente precisa dividir isso de alguma forma, né? A gente precisa ter um padrão para poder trabalhar com esses organismos, porque aqui, por exemplo, é mimosa púdica, mas eu posso ter várias mimosas. Então, eu tenho mimosa, aí no caso, se a gente falasse só do gênero, seria mimosa SP, que é mimosa e espécies. Mas assim, se fosse outra mimosa, e aí? Então, mimosa já agrupa uma série de mimosas. Mimosa púdica, mimosa X, mimosa Y, mimosa Z, não sei outros tipos de mimosa, mas talvez tenha. Acho que tem. Enfim. E aí a gente precisa de categorias, então, para falar desse negócio, né? Para poder dividir direitinho as mimosas, tá? Basicamente. Então, e assim, essa divisão, inclusive, ela integra um sistema hierárquico, né? Porque vamos pensar, púdica é a espécie, né? Mimosa púdica é uma espécie. Só que dentro da mimosa, que é uma classe superior, a gente tem, como é que eu posso dizer? A gente tem mais espécies de mimosa. Então, né? É um sistema hierárquico superior e de menor especificidade. Então, mimosa púdica é uma coisa muito específica. Já a mimosa já pode englobar várias mimosas, tá? Então, a gente começa, né? A gente parte lá do alto, da categoria mais inespecífica, aquela categoria mais geralzona,
O cachorro querendo entrar aqui no negocinho, mas enfim. A maior categoria, né, que a gente tem hoje é o domínio, tá? Que ele foi proposto em 1977 e é um super reino. E esse domínio, ele é dividido em basicamente três: arqueia, bactéria e eucária. Só que assim, essa divisão de domínio, ela acaba sendo um pouquinho conflitante com a divisão dos 5 reinos, né? Proposto pelo Whittaker. E assim, a gente fala que 5 reinos não existe. A gente não. A gente, para fins de vestibular, a gente usa 5 reinos, sim. Tanto que hoje eu vou falar de 5 reinos, mas se a gente for trabalhar com biologia mesmo, assim, num nível um pouco mais alto, não tão mais alto, mas, tipo, fora desse escopo do vestibular, a gente não usa mais os 5 reinos, a gente usa uma outra classificação, né, baseada nos domínios. E, inclusive, nós, assim, tanto nós quanto as plantas, quanto fungos, enfim, estamos englobados nesse eucária. E esse eucária, ele tem uma árvore que tem vários grupos e a gente é um pedacinho de um grupo só. Isso gera muito conflito entre os biólogos, geralmente, porque tem biólogo, principalmente o zoólogo, não quer aceitar que animalia não é um reino, sabe? Mas, enfim, tem esses 3 domínios, assim, é super geralzão. E aí, a gente tem, então, uma classificação inferior, que são os reinos, que eles foram propostos pelo Whittaker. E eles são 5, nossos 5 reinos são Monera, Protista, Planta, Animalia, Fungi, e eles se subdividem em filos. Então, o que acontece? A partir daí, a gente começa uma subdivisão. Então, reino, ele pode ser subdividido em filo, não é todo reino que vai ter divisão, assim, pesada em filo, mas principalmente fungi e animalia, eles têm essa divisão. E aí, quando a gente tem os filos, a gente pega, só que filo ainda assim é uma coisa muito abrangente. Então, os filos, eles podem se subdividir em classes. Essas classes podem se subdividir em ordens se subdividir em famílias, famílias se subdividir em gêneros, e gêneros se subdividirem em espécies. Então, espécie é a categoria de maior especificidade, então é um organismo definido, enquanto que reino, por exemplo, pode englobar muita. Não só pode, como engloba muita coisa, tá? E a gente tem esse esquema, então, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aí você pensa, Carol, como que eu vou lembrar de tudo isso? Calma, meu querido gafanhoto. A gente tem um macete muito legal, que é o famoso reficofage, tá? Por que tem o Harry Potter? O Harry Potter tá aí porque o professor de zoologia, ele gosta muito dessa piada do Harry Potter, porque assim, pensa que você tá conjurando um feitiço, pega a sua varinha, não tem uma varinha aqui perto, olha só, não tem varinha aqui. Pega a sua varinha e faz de conta que você vai conjurar e fala reficofage, entendeu? Porque o re é de reino, filo, c, classe, o, ordem, família, g, gênero e espécie. Então você faz a sua magia, né? Não é um espelharmos, mas pode ser um reficofage, que ali você conjura uma aprovação no vestibular, acertando uma questão de biologia, não é mesmo? E aí, não é várzea, né? A gente acha que é várzea, mas não é várzea. Então, a gente tem critérios de classificação. Como que a gente pode... Então, como que a gente classifica um ser vivo, né? Porque tem tanta coisa pra gente classificar. Então, a gente pode classificar pelo número de células, né? A princípio. Então, se um organismo ele é constituído por uma célula, ele é um organismo unicelular. Se ele é constituído por mais células, ele é um organismo pluricelular, tá? Então, a gente já consegue dividir, separar bastante, né, os organismos a partir disso. A gente também pode dividir os organismos pelos tipos celulares. Então, a gente tem 2 tipos de célula, né, basicamente. Procarionte e eucarionte. A procarionte é aquela célula mais primitiva, aquela célula que não tem um núcleo organizado, que tem... Aqui tá, eu preciso fazer uma correção nesse texto, né? Não é só com organelas, é só com uma organela, né? Que é o ribossomo, e não tem organização nuclear, tá? Como eu já falei, então, é uma organização super mais primitiva. Enfim, é uma célula bem naquelas, né? Mas causa muito problema, porque a célula bacteriana, por exemplo, ela é tipo procarionte. E na classificação eucarionte, é a nossa célula, né? Nossa querida célula. Ela tem uma organização mais refinada, ela tem uma membrana nuclear, que a gente chama de carioteca,
tem várias organelas e desempenha várias funções diferentes da célula, dessa célula procarionte, mais primitiva, mas na verdade essa eucarionte, ela tem dois tipos ainda, que é a célula animal e a célula vegetal, que vocês vão ver pelo menos animal com mais calma com a Letícia, tá? Professora de citologia e genética. E aí, olha só, gente, a interferência sonora é muito complicada, né? O cachorro late, a gente sofre. Mas enfim, vamos tentar continuar na medida do possível. A gente tem a nutrição, então, que é uma outra maneira da gente classificar. Então, os seres, eles podem ser autotróficos ou eles podem ser heterotróficos. Quando eles são autotróficos, são os seres que produzem o próprio alimento, como as plantas. As plantas, elas fazem fotossíntese, as plantas não precisam pegar de fora, assim, ficar esperando, nossa, o que vai ser a minha janta hoje? Aí aparece alguém com um prato para ela comer. Não, imagina, longe disso. Os organismos, eles produzem o próprio alimento e as plantas produzem principalmente pelo processo de fotossíntese, né? Que é um processo que depende de energia solar, que a gente vai ver na nossa primeira aula de botânica oficialmente. Depende de energia solar, depende de CO2, né, para fazer a síntese de matéria orgânica e faz a liberação de oxigênio para a atmosfera, tá? Já nós, né, seres queridíssimos, somos heterotróficos. O que significa? São organismos que captam alimento do meio externo. Eles são incapazes de produzir. Então, a gente não vai produzir glicose se a gente sentar embaixo sei lá, sentar na praia, tô ali muito sol, vai, dezembro, 40 graus, não vou fazer fotossíntese, eu não vou me alimentar, eu preciso de comida, tá? Então, não só nós, como vários outros organismos, eles têm essa característica de serem heterotróficos, tá? E aí, enfim, chegamos para os 5 grandes reinos que não existem, mas que a gente fala que existe porque o vestibular ainda cobra. Então a gente fala que existe e que é isso que vocês vão internalizar, mas se você, meu querido aluno, que quer prestar biologia, alguma coisa na área, no caso dessa área de ciência pura, você vai descobrir que 5 reinos não existe, a gente não usa mais, né? Mas assim, a desilusão vem, inclusive foi um choque muito grande, mas a gente vai lá para os 5 grandes reinos, né? São realmente 5, né? Reino Monera, né? Reino bacteriano, reino Animalia, reino Plant, reino Fungi e reino Protista. Reino Monera. Reino Monera, ele é um reino que contempla, né, as bactérias, arqueias e cianobactérias, enfim, todo tipo de bactéria. E como eu já falei, né, na hora que eu estava falando de tipos, de maneiras de classificar um organismo, eles têm uma organização simples e são procariontes. Então, ser procarionte, no caso, implica numa organização mais simples. Então, aqui a gente já vê uma célula bacteriana. A gente tem um núcleo desorganizado, né? Ele não está, como é que pode dizer? Ele não está delimitado por uma membrana. A gente tem só ribossomo de organela, né? Tem o plasmídium, que é uma outra estrutura bacteriana, inclusive a gente vai ver com calma a parte de bactérias, né? Que é um dos nossos primeiros temas quando a semana base, no caso de vocês passar. Tem parede celular, membrana plasmática, citoplasma, todas aqui as suas bonitas estruturas. Aqui a gente vê tipos de bactérias e tudo mais, porque elas têm diferentes morfologias. Elas podem ser em forma de bastão, ela pode ser em formato de coco. E aqui é uma cianobactéria. A cianobactéria ela tem uma característica de ter cloroplasto, enfim, então rola uma fotossíntese ali, um negocinho da hora, tá, gente? Elas são unicelulares, então isso significa que elas são compostas por uma célula e dentro do reino Monera, as bactérias elas podem ter tanto de vida livre quanto parasitas, tá? As bactérias, elas podem ser autotróficas ou heterotróficas, então tem bactéria que é capaz de sintetizar o seu próprio alimento, enquanto tem bactéria que, né, não rola ali o negócio, eu preciso fazer outra correção no slide, porque, gente, o slide deu errado, olha só. Enfim, um exemplo de bactéria muito comum pra gente é a Escherichia coli, ou E. coli, que é uma bactéria que habita no nosso trato digestivo, não só o nosso, como de outros animais endotérmicos, né, aqueles animais que são, que conseguem controlar a temperatura internamente, e a quantidade de E. coli, né, de Escherichia coli, ela é capaz de funcionar como indicador, porque se eu tenho muita E. coli numa água, por exemplo, isso implica em uma baixa qualidade, porque a gente pensa, nossa, tem pessoas
sei lá, defecando, urinando, enfim, naquela água, então a qualidade, logicamente, é baixa. Condições de baixo saneamento básico, a gente tem presença gritante de E. coli. Tá? Reino fungi. Seguimos para o reino fungi. Aqui, o reino fungi, a gente pensa em fungo, a gente pensa em cogumelo, a gente pensa em champignon, a gente pensa em o quê? Comida. Mas não, os fungos, eles são mais diversos do que isso, né? São organismos eucariontes, então eles têm aquela estrutura celular mais desenvolvida, mais complexa. Eles podem ser uni ou pluricelulares, e aí quando eles são unicelulares, a gente tem as leveduras, né? E um exemplo de levedura, que é aqui, que eu deixei aqui a fotinho, é o Saccharomyces cerevisiae, que é o nosso famoso fermento de pão, né? Aquele fermento biológico, né? Aquilo ali é fungo mesmo. E também é usado para cerveja, né? Para fabricação de cerveja. Então ele tem uma aplicação econômica muito interessante. Os fungos, eles têm diferentes hábitos de vida, né? Eles podem ser saprófagos, que são fungos que degradam a matéria orgânica. Vocês já deixaram laranja muito tempo em cima da mesa, em cima da fruteira, enfim. E aí vocês percebem, quando você pega assim a laranja, ela tá cheia do negócio ali. Você fica, meu Deus, o que é isso? Isso aqui é fungo, né? Fungos saprófagos, porque aquilo ali é matéria orgânica. Esses fungos, eles podem ser parasitas, então tem fungos que habitam organismos e eles podem causar doenças. Ou não, eles podem só se nutrir ali e ficar de boa, viver razoavelmente ok, sem causar tanto dano ao hospedeiro, mas em muitos casos eles causam doenças tipo micoses, né? Micoses cutâneas. Doencinhas de fungo, né? E eles podem ter hábito predador, então tem sim fungos que predam pequenos animais. Olha só, parece que vocês não esperavam, né, gente? E esses fungos, eles também podem ter associações mutualísticas. O que são as associações mutualísticas? São associações, né, interações ecológicas, vocês vão ver melhor em ecologia aqui, ele tem mais propriedade que eu para falar sobre isso. São associações benéficas para ambos os grupos. Então, um exemplo de associação mutualística muito forte são os líquens, que são os fungos mais cianobactérias, né? O fungo dá uma coisa, a cianobactéria dá outra, enfim. É uma associação legal, eles vivem bem, são felizes. E aí, como eu falei para vocês, não é só o reino animalia que se subdivide em filos. Aqui a gente tem exemplo de 3 filos de fungos, né? Que os fungos, eles são ascomicetos, zibomicetos e basidiomicetos. Aqui é o mais comum, que é o basidiomiceto, né? Que é o cogumelo, é o nosso fungo, o nosso superfungo comestível. E aí, ele é um fungo de interesse econômico e constitui o filo Basidiomycota ou filo Basidiomicetus. Aqui embaixo a gente tem o filo Ascomycota ou filo dos ascomicetos, e ele tem esse nome porque ele é em formato de taça, tá? Ele parece uma tacinha, enfim. E esse outro filo, né, que é o zigomiceto, ou zigomicota, é um outro filo que ele tem ali ele parece um... Como é que chama aquela flor que a gente assopra? Ai, nem lembro mais o nome. Enfim, não lembro. Você assopra e... Dente de leão, eu acho. Enfim. Super fofo. E aí a gente tem então exemplos gerais de fungos, que são os bolores, os mofos, fermentos, levedos, orelhas de pau, trufas. Trufas, inclusive, são um tipo de fungo que tem um valor econômico muito grande, né? Então eles são servidos em restaurantes mais refinados, eu não sei o que. Nunca comi. Espero também nunca comer, porque não simpatizo muito com fungos, né? E cogumelos de chapéu, que a gente pode chamar de champignon. Agora, né, o melhor reino da biologia, melhor não reino, né, mas tudo bem, a biologia, né, vou puxar uma sardinha aqui, né, o reino plant, também chamado de reino metáfita, é o reino das plantas, o nosso reino de estudo que a gente adora, não é mesmo, pessoas que gostam de botânica. Ele é um reino que é constituído por organismos pluricelulares e eucariontes, obrigatoriamente. Eles são autotróficos, então eles são capazes de produzir o próprio alimento. E eles são divididos em 4 grandes grupos, né? 4 grandes subgrupos, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aqui eles estão na ordem, tá? Esqueci de legendar, mas tá na ordem. Então aqui são as briófitas, isso aqui é e as briófitas, elas se subdividem de novo, né?
em musgos, hepáticas e antóceras, mas a gente vai estudar com calma, não precisa se preocupar, não é como se eu tivesse falado disso, inclusive não falei disso. Essa parte de grandes grupos de plantas a gente vai estudar agora no segundo semestre. Isso aqui é uma espécie de musgo, da família Polytricaceae, super fofo, vocês não precisam saber disso aqui, eu adoro briófitas. Ele tem aqui, então, essa estrutura, que ele difere, inclusive, né, dos outros grupos, porque as plantas, em geral, elas são compostas pelo esporófito e pelo gametófito. Vocês não precisam saber ainda, mas eu tô dando um panorama, porque a gente já consegue chegar aqui no ponto do cladograma. Outro cladograma, né? Elas têm esporófito e gametófito, e o esporófito, nas briófitas, ele é a fase mais curta, né? Enquanto que a fase gametofítica, ela é a dominante. Então, a gente tem mais gametófito do que o gametófito dura mais do que o esporófito, tá? Então, o esporófito, ele é dependente do gametófito. Não precisam saber disso agora? Mas a gente fala só para dar uma contextualizada mesmo. E aí, o que acontece? Eles têm diferenças evolutivas. Então, aqui a gente tinha um gametófito dominante. A partir daqui, a gente tem um esporófito dominante. Tá? A gente vai ver o que é um gametófito, o que é um esporófito, enfim. E aqui a gente também tem um surgimento de uma nova característica, né, nas pteridófitas. Inclusive, isso aqui é uma pteridófita. Que é o vaso condutor de seiva. Então, as briófitas, elas são as mais primitivinhas, mas elas são rebaixadas, infelizmente. E as briófitas, elas têm, como é que pode dizer? Elas não têm vaso condutor de seiva, a seiva delas, né, a nutrição delas é feita por difusão. Então vai passando a água e os sais minerais, enfim, célula a célula. Vai passando, vai passando, vai passando. Enquanto que nas outras plantas, nessas plantas superiores não, né, mas de grupos superiores, eles têm vasos, então ele tem xilema e tem floema, tá? Que a gente vai ver também na próxima aula, ou na primeira aula de botânica de verdade. Aguardem. Enfim, e aí, daqui pra cá, esse pra cá é uma gimnosperma, tá? É uma araucária. A gente tem outra característica. Então, a gente tem o grão de pólen e o começo das plantas que tem semente, tá? São as criptógamas. E daqui para cá, ainda assim, a gente tem o surgimento de flores e frutos, né? Que são as nossas angiospermas, também chamadas de fanerógamas. Precisamos saber disso por enquanto? Não precisamos saber disso por enquanto, mas é importante vocês terem muito claramente as diferenças, né? Que cada grupo tem entre si. Então, todo mundo tem cloroplasto, mas nem todo mundo tem vaso condutor, nem todo mundo tem semente, nem todo mundo tem flor e fruto, tá? Inclusive, os vestibulares, eles gostam muito de abordar essa pegada, sabe? Tipo, o que difere uma pteridófita de uma gimnosperma? O que difere uma briófita dos outros grupos, sabe? Então, essas características pontuais a gente tem que ter na ponta da língua, tá? Falei que não precisa saber, mas não precisa saber agora, assim. A gente vai trabalhar direitinho todo o reino plant, tá? Enfim, seguindo então, a gente tem o reino animalia, é um reino muito grande, tá? De animais, do reino dos animais em geral, e ele é dividido em filos, mas calma, antes disso a gente tem que comentar que são organismos pluricelulares e eucariontes, assim como as plantas, eles são todos heterotróficos, provavelmente tem alguma exceção, porque a gente não pode falar todos em biologia, mas a princípio o hábito de vida predominante é o heterotrofismo. Então, eles não são capazes de produzir o próprio alimento, então eles captam do meio ambiente, ou seja, eles vão predar os seus amigos, ou não tão amigos assim, né? E eles são adaptados a diferentes formas de vida. Então, a gente tem animais que são adaptados para o modo de vida terrestre, aquático, como pode dizer, aéreo, sabe? Então, assim, eles têm muitas formas de viver e tudo mais. E além disso, eles podem ser parasitas, eles podem ser de vida livre, né? E eles têm uma organização, assim como as plantas, que vai ficando gradualmente mais complexa, tá? A gente já pode ver aqui por um cladograma que a gente tem dos metazoários. Então, a gente tem aqui que os poríferos, por exemplo, eles são os mais próximos do ancestral. Então, significa que eles são os mais primitivos, digamos assim. Eles são multicelulares e têm o seu desenvolvimento embrionário razoável.
E aí eles não têm tecido. Aí o tecido aparece aqui desse lado. Mas eu não vou comentar esse cladograma porque é tema de uma aula de vocês, com o professor Felipe, da parte de zoologia mesmo. Enfim, eles são então estudados na área de zoologia e eles contemplam eles são contemplados, né, pelos 9 grandes filos. Os poríferos, são as esponjas, né? As esponjas ali, quinidários, moluscos moluscos, não, louca, medusas e pólipos, plateumintos, ali o PET, né? Enfim, não, sem spoiler, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e, por fim, cordados. Porque cordados está em negrito? Porque nós somos os cordados, né? Não só nós, como diversos organismos. Então, a gente tem répteis, mamíferos, peixes, enfim, vários cordados queridos, entendeu? Então, aqui de equinodermo para trás, a gente tem os invertebrados e cordados os vertebrados, tá? E aí, a gente chega num outro ponto. Tá, eu tenho organismos que não parecem bicho, mas também não parecem planta. E aí, o que eu faço? A gente tem, então, o reino do resto. É muito triste falar isso, mas muitos biólogos, eles meio que chutam, assim, alguns animais, alguns organismos, na verdade, e acaba sobrando para o reino protista. Então, são organismos unicelulares, organismos eucariontes, autotróficos ou heterotróficos, dado a grande forma de vida, né? E a gente tem como exemplo algas, né? Como a euglena. A euglena é uma alga unicelular, essa aqui é a euglena, ela fica girando e ela persegue onde tem luz, porque ela tem um fotorreceptor super fofo. Não achei um videozinho para colocar, mas em uma outra ocasião eu deixo esse vídeo. A gente tem, então, dinoflagelados, né? Dinoflagelados são esses organismos aqui, um organismo no caso, que ele tem uns flagelos e aí ele fica batendo, assim, ele fica girando, é uma graça. Diatomáceos, que não tá aqui, não tem um exemplo, e protozoários, e sim, os protozoários, todos aqueles protozoários que vocês vão estudar também numa aula, uma aula separada, eles são integrantes do reino protista. Então, o que acontece? Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, né? O protozoário causador da doença de Chagas, ele tá aqui num corte de um esfregaço, parece de sangue, que são as hemácias no fundo, e aqui os Trypanosoma cruzizinhos fofos, mais maléficos, né? Naquelas, tá? E gravando aqui então em um outro ambiente, em uma outra plataforma, uma coisa que eu esqueci de colocar na aula, né? Que é a questão de um aspecto comparativo mesmo, né? Para deixar fixado para vocês, mesmo que a gente já tenha comentado isso, que é o quê? Vamos lá, vamos reino a reino. Vamos lá. Em relação ao número de células, o reino Monera, ele é unicelular, né? Enquanto o reino protista e o fungi, eles podem ser tanto uni quanto pluricelulares. E o reino plant e o reino animalia, eles são obrigatoriamente, minha câmera tá tremendo, perdão, obrigatoriamente pluricelulares, certo? Então aqui a gente vê que a gente tem um exclusivamente uni, e dois exclusivamente pluris, enquanto protista e fungi, dois deles são uni ou pluricelulares. Próximo quesito. Parede celular. Parede celular é uma estrutura externa à membrana plasmática, tá? E ela é presente na maior parte dos reinos, menos no reino animalia, tá? O reino animalia, as células animais, elas não têm parede celular, tá? Então a gente tem só a membrana. Célula, aqui no caso a célula vegetal, inclusive, ela tem parede celular perfeita. Próximo quesito. Envoltório nuclear. O envoltório nuclear, então, é aquela membrana nuclear, também chamada de carioteca, que ela vai fazer a proteção ou o encapsulamento do núcleo, né? Ela vai deixar o núcleo contido em um espaço específico. Gente, tá muito difícil hoje. Em um espaço mais específico. Então a gente tem que o único reino que não tem carioteca, né, que não tem envoltório nuclear, é o reino Monera, tá? Então, protista, fungi, plant, animalia, todos eles têm envoltório nuclear, tá bom? Seguindo,
Em relação à nutrição, a gente tem que a maior parte dos grupos pratica esse heterotrofismo e somente um exclusivamente é autótrofo, que é o reino das plantas, então, que são capazes de produzir o próprio alimento, tá? Enfim. Enquanto que, por exemplo, Monera e Protista, eles têm, então, essa condição dupla, né? Que eles podem ser tanto heterotróficos quanto autotróficos, ou autótrofos e heterótrofos, tá? Esse nome não tem muita diferença. Em relação à reprodução, foi a única coisa que a gente não comentou, né? A reprodução do reino Monera, ela é assexuada, menos frequentemente, né? E ela é menos frequentemente sexuada, na verdade. Então, ela, enfim, a gente vai ver com calma a reprodução do reino Monera, que ela pode acontecer por fissão binária, cis-paridade ou bipartição. Enfim, mas isso é conversa para as próximas aulas. Reino protista, reprodução sexuada ou assexuada. No caso, reprodução sexuada. Quando a gente fala de reprodução sexuada, a gente fala de um tipo de reprodução em que obrigatoriamente a gente tem que ter dois sexos envolvidos. Isso vai gerar um zigoto, enfim, e isso vai se desenvolver. Enquanto a sexuada não. A sexuada, o mesmo organismo pode dar origem a outros. Não precisa necessariamente de uma reprodução envolvendo um parceiro, tá? E então a maior parte deles, né, faz dos dois tipos de reprodução, porque existem condições biológicas que promovem, no caso, mais um tipo de reprodução, mais em outro, depende muito da época do ano, enfim. São N fatores envolvidos. Mas é mais ou menos isso. Então, isso aqui é um quadro de consulta rápida, né? Então, tô fazendo exercício, preciso fazer uma consulta. Então, é aqui que você vem, tá bom? Eu vou deixar essa tabela disponível. É a parte, né, no Drive. E é isso, gente. Terminamos, então. Bons estudos, né? Estou sempre disponível. Vou deixar o meu WhatsApp no direcionamento de estudos. É disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa aula é muito importante que vocês levem alguns conceitos principais, né, em relação ao nome, em relação às diferenças evolutivas, né, de cada grupo, para que a gente consiga, como é que eu posso dizer, para que vocês consigam, no caso, dar andamento nos outros cursos, principalmente no curso de ecologia, não, no curso de zoofisiologia, tá? Isso aqui é a base do curso de zoofisiologia. A questão de diferenças evolutivas, de analisar um cladograma, enfim. Força, gente, sangue nos olhos, que começamos então agora uma nova fase na vida de vocês, né? Um segundo semestre cheio de estudos e tudo mais. Então, nós acreditamos em vocês, queremos que vocês acreditem em vocês, e é isso, seguimos firmes e fortes. Bons estudos, boas sedações, como dizem lá no etapa. Bons estudos, boas sedações, bom não sei o quê, enfim. Beijo, gente.